Nesse vídeo eu vou te contar o que a maioria dos brasileiros não sabe sobre as bets. Se você tem alguém que joga ou se você joga bets, fica aqui comigo porque esse vídeo pode salvar a sua vida ou salvar a vida dessa pessoa que você ama antes que seja tarde demais. Se você nunca jogou uma bet, ou se você nunca irá jogar, você é aquela pessoa que diz, não perco meu tempo com isso, eu vou te contar nesse vídeo como você também paga o preço dos jogos de bets. Vamos entender como elas foram projetadas. Primeiro, para responder essa pergunta, será que joga só quem quer? A gente precisa entender a base psicológica das bets. E quem vai explicar isso pra gente é a psicologia behaviorista. Por que jogar vicia? Eu vou convidar aqui um camarada, que vai ser o nosso convidado especial de hoje, para nos explicar por que as bets viciam. Esse lindão aqui, chamado BF Skinner. Para os íntimos, burros Skinner, burros Frederick Skinner, mas de burros ele não tem nada, tá bom? Era um psicólogo, um inventor e um filósofo, e ele foi o cara que fez os principais experimentos a respeito de comportamento que a gente tem registro, tá? Foi esse cara que descobriu e cunhou termos que são muito caros pra gente. O primeiro deles é o condicionamento operante. O que é condicionamento operante? Basicamente, o Skinner entendeu que as consequências de um comportamento influenciam os nossos futuros comportamentos. Quando eu digo que a consequência de um comportamento influencia o meu futuro comportamento, eu estou dizendo o seguinte: sabe quando você pega a coleira do seu cachorro, você balança, e ele fica doido, começa a abanar o rabo, começa a salivar, começa a girar em torno de você, malucão, porque ele sabe que vai passear? Exatamente isso. Nós temos aí um condicionamento operante. O seu cachorrinho, ele associou que sempre que você pega a coleira, na sequência tem um passeio, certo? Então, a consequência de você pegar a coleira é ter um passeio. Então, sempre que você pega a coleira, mesmo que você não abra a porta, que você não esteja vestido, você estiver deitado na sua cama, se você pegar a coleira e chacoalhar, o seu cachorrinho vai ter um comportamento. Ou seja, mexer na coleira influenciou o comportamento dele, porque ele já previu que depois disso vai vir um passeio. Isso é no mundo animal, mas no mundo humano não é muito diferente. Vamos com a professora aqui? Olha, atenção. Qual é o ciclo vicioso? Vocês já leram por aí essa frase, joga quem quer? Você acredita nisso? Primeiro, vamos entender como se faz o ciclo vicioso das bets. E esse termo é um termo genérico, ele se refere a vários jogos de azar. Então entra aí o jogo do tigrinho, o jogo do aviãozinho. Todos esses jogos têm a mesma coisa em comum, tá? Esses jogos, eles dão para o jogador um reforço. E esse reforço, ele tem uma característica. Ele é um reforço intermitente. Mas o que significa isso, professora? Intermitente é um reforço que ora te dá uma recompensa e ora não, certo? É diferente do reforço contínuo. O reforço contínuo é o reforço. Se eu faço X, eu ganho Y. Se eu faço X, eu ganho Y. É um reforço previsível, ele tem uma recompensa previsível. Eu sempre ganho. Eu sempre consigo. É que nem aquelas bolinhas de plástico de criança daquelas máquinas que a gente coloca uma moeda de R$1 ou a nota de R$2 e sai uma bolinha. Você põe a moeda, ganha uma bolinha. Você põe R$2, você tira uma bolinha. A recompensa é previsível. Você tem a garantia de que você vai ter aquela bolinha. E aquelas máquinas são até entediantes, né? Você vê que hoje em dia as máquinas ficam lá cheias, ninguém nem pega a bolinha. Você sabe que botou R$1, você ganha a bolinha. Se você tiver 50 moedinhas de R$1, você ganha 50 bolinhas. Recompensa previsível. O reforço intermitente é diferente.
ele é imprevisível. Você não sabe quando você vai ganhar, tá? Você tem um comportamento, você coloca ali uma aposta, né? No caso das bets, você aposta algo, mas a recompensa é aleatória. Você pode perder ou você pode ganhar. Em que isso influencia? Segundo o bonitão do Burrus Skinner, influencia em tudo. Porque ele fez um experimento com pombos e nesse experimento ele notou o seguinte. Ele notou que quando ele dava um reforço contínuo para os pombos, ou seja, tinha uma alavancazinha que dava comidinha e sempre que o pombo mexia na alavanca, descia comidinha. O pombo ia lá quando estava com fome, mexia na alavanca e ganhava sua comidinha. Ficava na tranquilidade de boa, batia a fome nele, um tempo depois ele ia na alavanca e recebia a comidinha. Tudo ótimo, uma vida saudável. E aí o Skinner pensou assim, cara, eu vou... E se eu não der a recompensa vez ou outra? E se eu der uma hora, mas não der outra hora? O que será que acontece? Curiosamente, quando ele passou a dar a recompensa da comidinha para os pombos de forma aleatória, de forma intermitente, esses pombos ficaram loucos. Eles piraram na batatinha. Eles começaram a apertar essa alavanca como os desesperados. Eles não paravam de apertar a alavanca. E aí o Skinner descobriu que dar uma recompensa de forma aleatória fazia aumentar o comportamento de investimento, fazia aumentar o seeking, né? Seeking é uma palavra do inglês que significa busca. Então, ao aumentar o seeking ali, né? O pombo, assim como o humano, fica mais propenso a ficar batendo ali na alavanca. No caso das bets, ficar fazendo várias apostas, ficar fazendo vários joguinhos. Essa incerteza de ter ou não a recompensa faz com que esse jogador fique cada vez mais ansioso e ele fique preso nesse próximo, no next, preso à próxima aposta, preso ao seeking. Esse seeking é um dos principais sistemas emocionais e motivacionais dos seres humanos. Quem tem interesse em saber mais pode pesquisar o trabalho do neurocientista Jack Panksepp, tá? Ele é um estudioso e teórico da neurociência afetiva e vocês vão entender melhor o comportamento do seeking. Mas, basicamente, é um padrão de comportamento humano que todos temos, ou seja, nós temos o ímpeto de buscar. E isso é algo muito primordial, muito primordial. Vem de milhares de anos de evolução. Todo animal tem o seeking, a busca, desbravar novos territórios, descobrir novas coisas, descobrir novos recursos, novas fontes de alimento. É o seeking que faz você ficar rolando o seu feed eternamente por horas e horas. É essa busca. O seeking ativa os sistemas dopaminérgicos, tá? De recompensa. Então, esse reforço intermitente das bets criam justamente esse ciclo vicioso, de que mesmo quando eu perco, eu continuo engajado e eu continuo motivado a buscar mais, a apostar mais. Então, você começa a perceber aqui que não é uma questão de intelecto, não é burrice. O cara não tá apostando porque ele é burro, tá? O cara tá apostando porque ele entrou num ciclo, tá? Num ciclo ali que envolve todo o organismo dele, que envolve todo o sistema dele dopaminérgico. Então, vamos lá. Uma vez que a gente entendeu isso, a gente precisa entender outra coisa muito importante. O design das interfaces dos joguinhos de aposta, sites de aposta. E aí vocês podem coloca tudo no saco, coloca tudo no bolo. Vocês podem colocar, inclusive, aí coloca Vegas inteiro, tá? Pode colocar Vegas.
Pense em Vegas comigo. Brilhos, cores, movimentos, sons. Por que isso? Por que é assim? Será que é casual? Não. Isso não é mero acaso. É proposital. Esse design, ele é projetado para hiperestimular os sentidos. Essa hiperestimulação dos sentidos que a gente tem em Vegas e a gente tem nesses joguinhos, joguinho do tigrinho, de aviãozinho, ele é proporcional para que a pessoa que está ali se envolva emocionalmente. E observem, sempre que você tem uma vitória, né? Se você for estudar ou perguntar para quem joga esse tipo de jogo, sempre que você tem uma vitória, vai ter ali associado um som de moedinha, um som positivo na hora que você ganha. Isso é feito para manter aquele engajamento. E um fato curioso, muito curioso mesmo, que eu quis compartilhar aqui com vocês é o seguinte: vocês sabiam que os brilhos, o brilho, coisas brilhosas, tendem a atiçar a libido dos seres humanos? Sabiam disso? Conta pra mim aqui nos comentários. Sabe aqueles fetiches de couro, de roupas de couro que brilham? Lingeries brilhosas, com brilhos, tudo que brilha, joias, bijuterias, tudo que brilha tende a ter um apelo libidinal. Então, o brilho, ele também chama a atenção nesse sentido para o ser humano. Eu achei um fato curioso de trazer e não é à toa que a interface desses joguinhos é carregada de brilhos e desses tipos de estímulos, tá? Então, como eu falei, aqueles sons de moedinhas caindo, tudo isso é proposital para fazer esse ambiente psicologicamente recompensador. E o que se ganha com isso, né? O que esses layouts ganham? Mesmo quando esse cara está perdendo, por estar envolto nesse ambiente de estímulos, de brilhos, de luzes, ele tem uma sensação de ganhar. Mesmo que ele esteja perdendo, ele vai ficar sendo recompensado por aqueles estímulos. Então, ele tem uma sensação que está acontecendo alguma coisa, que ele está chegando em algum lugar, que muito logo ele vai ganhar algo que vai fazer as perdas que ele teve valer a pena, tá? Então, junto com o reforço intermitente, esses super estímulos de cores, de brilhos, né, criam, vamos dizer, uma máscara no layout desses jogos, assim como em Vegas, para enganar, né, a psique, basicamente, tá? É um truque. Então tá, quem tá jogando tem a sensação verdadeira e visceral de que ela controla o resultado do jogo. Sim. E por que isso acontece? Por quê? Em determinadas quantidades de vezes que ela jogou, vamos supor, ela apostou 5 vezes e ganhou 1. Ela aposta mais 3 e ganha mais 1. Isso traz para ela uma resposta de que, enquanto ela estiver jogando, por mais que algumas vezes ela perca, ela continua ganhando. Então, ela vai pensar que, para continuar a ganhar, eu tenho que continuar a jogar, ainda que eu continue a perder. E ainda que no final das contas eu tenha perdido mais do que eu ganhei. Você entendeu? Uma vez que essa pessoa acredita que tem o controle, ou seja, se eu continuo jogando, uma hora eu vou ganhar, né? Então eu preciso continuar jogando para ganhar. Ela vai começar a entrar num processo de dissonância cognitiva. Ela vai começar a se convencer de que o que ela está ganhando vale a pena mesmo com o que ela perdeu. Ou seja, ela teve aquelas perdas ali,
teve várias perdas, essas perdas vamos chamar de esforço, o esforço que ela fez para ganhar, que são as perdas, porque ela teve que passar pelas perdas para poder chegar no ganho. O esforço que ela fez para ganhar valeu a pena. Mesmo que racionalmente, quando se junte tudo que ela perdeu muito mais do que ganhou. Ela vai entrar no processo de dissonância cognitiva. Se esse conceito está obscuro para você, tem um vídeo aqui no canal que eu explico em detalhes o conceito de dissonância cognitiva. Então, vai lá e assiste o vídeo, que vai ser muito útil para você entender melhor esse conceito. O mais importante é entender que é a dissonância cognitiva que faz esse jogador acreditar que mesmo esse resultado sendo aleatório, na próxima vez vai dar certo, contanto que ele continue jogando, contanto que ele continue jogando. E quando ele ganha, ele tem uma sensação falsa de que valeu a pena a perda, quando racionalmente isso não é verdade. Mas ele tem essa sensação e ele vai se convencendo disso, tá? E é assim que essas empresas estão monetizando o vício das pessoas. Não é porque tem pessoas burras em alguma esquina que eventualmente e aleatoriamente vão cair nas garras, né, desses jogos, dessas bets e dessas corporações. Não. Elas estão monetizando porque elas sabem, elas têm conhecimento de tudo isso que eu estou compartilhando com vocês. Todos os joguinhos delas são planejados e são programados levando em consideração todos esses gaps da mente humana. Então, é tipo assim, 1 mais 1 igual a 2. Eu vou programar um joguinho desse tipo, ele vai ser extremamente viciante, e uma vez que o cara jogou uma vez, acabou. A chance dele continuar ali é muito, muito alta. E isso independe de nível intelectual, independe de classe social. É claro que uma pessoa que já está em situação de vulnerabilidade, ela já está numa classe social baixa, ela já está sem o básico na vida dela, ela já está com dívidas, ela vai ser uma presa muito mais fácil. Isso significa que ela tem preguiça de trabalhar ou que ela está indo atrás de dinheiro fácil? Na minha visão pessoal e a opinião pessoal, não. Isso significa que ela está desesperada. E por estar desesperada, ela vai ali tentar encontrar uma solução mais imediata para resolver os problemas e apagar os incêndios dela, né? Então, é através dessa gamificação e desse layout dos jogos que eles conseguem um engajamento muito alto. E em cima disso, os layouts, além dos brilhos, da questão do reforço intermitente, tem um processo de gamificação, ou seja, mesmo que a pessoa esteja perdendo, lá dentro dos joguinhos vão ter pontuações, vão ter níveis, como se fosse fases que você vai subindo. Então, mesmo que você esteja perdendo, esse tipo de gamificação reforça ainda mais aquilo que eu falei, essa falsa sensação de que eu estou ganhando, eu estou avançando. É que nem quem... Vou fazer uma comparação aí. Não me cancelem. Eu sou jogadora de WoW, eu jogo World of Warcraft. Pra quem conhece, né? É um jogo muito famoso, muito antigo, eu jogo há mais de 10 anos. Mas já houve pessoas muito viciadas nesse jogo, e viciadas num ponto, tipo, de terem problemas, tá, gente? De ficarem sem comer, sem beber água, realmente problemático. É claro que não é culpa do jogo, né? Tudo que você vai usar, você tem que ter uma certa consciência, mas o WoW, ele tem essa gamificação de que, cara, se você não coloca um freio, você fica jogando horas, porque o jogo não termina. Você vai avançando e você vai subindo e você vai fazendo as quests e o jogo não termina nunca. Se você não coloca um freio, você passa horas ali, eu já passei. Então, essa coisa da gamificação me lembrou um pouco isso. E, assim, voltando para as bets. Esse vício nos jogos de azar, nas bets, tem um preço. Tanto para quem joga, muito pior para quem joga, mas também para quem não joga. E é disso que eu vou falar aqui no encerramento aqui desse vídeo, tá?
Assim, como um profissional de saúde mental, eu já comentei aqui, né, atrás, eu sou psicóloga clínica formada. Eu acredito que isso é um assunto muito sério. Quis fazer esse vídeo para trazer um pouco de conhecimento. O conhecimento é poder. Eu quis desmistificar o que eu vejo do senso comum a respeito de quem joga bets, de quem é viciado em bets e desse grande problema hoje que nós estamos tendo no nosso país, tá? O vício nesse tipo de jogo, ele é muito sério. E ele traz problemas de saúde mental muito, muito graves. Porque além da pessoa perder dinheiro, e vocês sabem com certeza, vocês assim como eu, provavelmente a maioria aqui é CLT ou está buscando um trabalho, enfim, somos todos classe média baixa em grande maioria. Então a gente sabe a importância que é esse dinheiro suado, principalmente no país que a gente vive, nas circunstâncias atuais. Só que quem está viciado, né, ou em vias de se viciar em bets, perde muito mais do que o dinheiro. Porque o vício no jogo, ele causa um processo de degradação psicológica. A pessoa entra num ciclo de ansiedade, de depressão. A perda financeira causa um impacto gigantesco, emocional nessas pessoas, tá? Essas pessoas, elas vão se isolar, elas vão sentir vergonha de ter perdido dinheiro, vergonha de não conseguir parar. E não é incomum que esse tipo de perfil, né, de quem é viciado em bets, acabe tendo pensamentos extremamente perigosos de desvivamento, tá? Então, eu tomo um tom mais sério aqui para falar sobre isso, porque isso é um problema de saúde pública, não é uma brincadeira, tá? Não joga quem quer. Qualquer um pode jogar e qualquer um pode se viciar, tá? Isso tá bem claro, cientificamente falando. Se você vai pesquisar o mínimo que seja sobre, você vai perceber que não é uma questão de sorte ou azar, não são pessoas burras ou tolas que se viciam, não, tá bom? Tem todo um contexto por trás, tem todo um mecanismo psicológico que induz ao vício, e o final dessa história pode ser muito triste, pode ser inclusive trágico, não só para essa pessoa, mas para a família dela, tá bom? Vocês estão cientes que questões de dívidas podem ser a causa de desvivamentos de si mesmo, atentado a outros, né, para conseguir dinheiro. Enfim, isso é um fator que aumenta ainda a violência, né? Seja quando ela é direcionada ao próprio sujeito ou aos demais do entorno. E como você aí que nunca jogou uma bet e que nunca vai jogar, tá pagando esse preço? Eu nunca joguei bets e não conheço de perto quem joga. Mas grande parte das empresas, das corporações, dos conglomerados que hoje são donos dessas plataformas não estão no Brasil, tá? São internacionais, estão em paraísos fiscais que são isentos de impostos. Então, todo esse dinheiro que essas pessoas viciadas estão colocando nessas plataformas está voando para fora do nosso país. E é assim que eu e você, quem não joga, está sendo impactado. Porque uma vez que esse dinheiro está indo para fora do nosso país, ele está deixando de circular dentro do nosso território, ele está deixando de fomentar a nossa economia, ele está deixando o nosso país ainda mais escasso, ainda mais árido, economicamente falando. Então, as bets são, sim, um problema de saúde pública. As bets precisam, sim, de uma regulamentação muito séria e que seja baseada na verdade,
no conhecimento que a gente tem e não nos achismos. Não joga quem quer, joga qualquer pessoa que tenha acesso a um celular, a um computador e que tenha uma mixaria guardada para tentar a sorte ou o azar. É isso. Espero que tenha iluminado para vocês aqui e até o próximo vídeo.